Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo e deixa eu te falar que a inspiração para fazer esse vídeo daqui foi porque eu fiz uma pesquisa lá no nosso Instagram e a maioria das pessoas, 90% respondeu que não tem ideias para treinar coisas que está aprendendo na programação. Então eu pensei o seguinte, às vezes quando a gente tem todas as opções do mundo, é difícil escolher alguma coisa. Então se a gente limitar essas opções fica mais fácil. Então eu resolvi compartilhar com eles lá algumas APIs do próprio navegador e de um desses compartilhamentos eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, que a gente vai fazer um velocímetro, tá? E se você quiser ver uma aplicação desse velocímetro na prática, eu criei um vídeo lá para o meu canal principal, o link vai estar aqui na descrição. Lá eu utilizo o velocímetro para criar uma ferramenta que me ajuda a aprender a fazer snowboard. Pois é, olha só que coisa inusitada, né? Então são várias as possibilidades quando a gente consegue criar uma ferramenta interessante. Então vamos ver como que a gente cria o nosso velocímetro. Vamos lá para a tela. Bem, como a ideia é criar um velocímetro aqui, eu acho que faz muito sentido que esse velocímetro rode no celular, né? Afinal de contas, o celular é que vai ter o GPS para a gente conseguir testar e fazer uso da ferramenta de fato. Então eu já vou criar direto no celular utilizando uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui internamente chamada Webcode. Você pode acessar ela através de webcode.programadorbr.com. Ela é um PWA, você pode instalar no seu celular, pode instalar no seu computador e utilizar como se fosse um aplicativo de fato. Então vamos lá, para esse vídeo aqui eu estou gravando utilizando o teclado para facilitar, mas você pode programar direto no celular. Vamos lá para ver o que a gente já tem aqui. Vamos focar na parte de JavaScript, então vamos passar rapidamente para a gente ver o que tem no HTML e CSS. Eu criei aqui basicamente 3 divs, tá? No nosso caso eu utilizei divs mesmo, você pode utilizar tags mais semânticas, mas para nosso web app isso não vai fazer tanta diferença. Então beleza, criei 3 divs, a primeira ela engloba as outras duas, né? Então eu tenho aqui velocímetro, que vai ser basicamente o nosso app. Eu tenho aqui velocidade, que vai ser o número aqui, que a gente vai alterar conforme a gente for tendo novas velocidades. E eu tenho aqui, ó, quilômetros por hora, tá? Que é a unidade de medida que eu quero mostrar a nossa velocidade. Beleza, lá no CSS, para a gente dar esse estilo aqui, primeiro definir aqui o body HTML com margin e padding 0, né? Para tirar os espaçamentos em volta. Se a gente não tivesse colocado, por exemplo, margin 0, a gente teria uma borda aqui em volta, né? Que não fica muito interessante, então vamos colocar aqui de novo margin 0. Faltou o A, beleza. Margin 0 para ficar sem borda, tá? Aqui no nosso app, no velocímetro, também coloquei a altura 100%. Coloquei o nosso background color para esse cinza aqui. Cor da fonte, todas as fontes branca. Família monospace, isso daqui é importante pelo seguinte. Se você utiliza uma fonte que ela não é monospace, cada número ele pode ter uma largura diferente, tá? Cada letra, na verdade, pode ter uma largura diferente. Então a gente não quer que, por exemplo, quando altere ali de 14 para 15 para 16 km por hora, que a nossa letra fique dançando na tela. Então a gente utiliza a fonte monospace para isso daqui. Coloquei aqui o tamanho da fonte e o display flex, justify content center, align item center para ficar centralizado e coloquei um flex column para ficar um em cima do outro. Lá embaixo, velocidade, basicamente aumentando o tamanho do nosso número, tá? E aí acabou. Tá pronto aqui o nosso HTML e CSS, agora a gente pode focar no nosso JavaScript. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é já pegar a velocidade da nossa API. Para isso a gente vai utilizar navigator.geolocation. Geolocation é o nome da API que a gente está utilizando aqui, tá? Ela pega a localização, junto com a localização, ela pega também a velocidade, a altitude, para onde que o celular está virado, tipo uma bússola. Então a gente consegue pegar todos esses dados aqui. No nosso caso hoje a gente quer a velocidade. Para a gente obter essa velocidade, a gente precisa chamar um método que é o watchPosition, que vai ficar verificando ali se tem alguma alteração de posição. Ele vai utilizar ou a rede da internet, ou o GPS, o dado que tiver disponível para conseguir mostrar para a gente essa localização. Então eu vou chamar o nosso método aqui, ó, watchPosition, tá? E esse método, ele vai receber uma função. Essa função vai ser a função de callback. Então toda vez que tiver uma modificação da nossa posição, ele vai chamar essa função aqui. Então a gente pode criar uma função chamada updatePosition, que nesse momento ela não existe ainda, e depois a gente pode passar também um handle error, né? Para se tiver algum erro, a gente também vai poder verificar isso aqui. Tem mais um argumento que essa posição aceita, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então deixa eu inclusive colocar aqui embaixo para ficar
pouquinho mais fácil da gente enxergar. Não está muito boa essa indentação, mas como a tela do celular é pequena, vamos deixar assim mesmo. Então, beleza. Agora eu vou criar aqui minha função handle error. E basicamente ela vai receber aqui um erro, né? Então, se por algum motivo deu alguma coisa errada, a gente vai mostrar a mensagem de erro na tela. Console. Na verdade, não na tela, no console log. Então, passar aqui error.message, tá? Essa daqui vai ser a mensagem de erro. Então, se a gente tiver algum problema, vai aparecer aqui ó, no nosso console da nossa ferramenta o nosso erro. Nesse caso aqui, por enquanto, está mostrando que ele não conseguiu encontrar a função, né, update position. Sim, porque a gente não criou ainda, a gente vai criar ela agora. Então, vou pegar aqui, function update position. E na função update position, o nosso callback lá, o nosso what position vai passar a posição, a última posição que ele leu, né? Então, position, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Para a gente testar aqui, eu vou dar um console.log position, só que eu não quero a posição de fato. A posição, na verdade, ela é um objeto que tem várias propriedades. Uma das propriedades dela são as coordenadas, então coords, tá? E dentro de coords, que também é um objeto, vai ter a propriedade speed, que é exatamente a que a gente quer, tá? Então, se eu for lá agora em console log, a gente vai ver que ainda tem um erro aqui, porque eu chamei de update position e não update position, como deveria ser. Então, vamos ajustar aqui. Beleza, update position, agora sim, ó. Então, toda vez que ele verifica uma nova velocidade, ele vai imprimir aqui na tela, tá? Tá vendo que aqui tá passando uns números 3 ponto alguma coisa? Acontece que o simulador do iOS, ele simula um movimento, você consegue configurar isso, no nosso caso, ele está simulando um movimento de alguém andando de bicicleta, ou melhor, correndo de bicicleta, né? Porque, na verdade, essa velocidade aqui, ela está sendo mostrada em metros por segundo. Para a gente ter a velocidade em quilômetros por hora, a gente precisa multiplicar por 3.6, tá? E aí, deixa eu dar um clear. E agora sim, ó, então tá mais ou menos 10 km por hora. Show de bola. Tá vendo aqui, ó, que aqui às vezes aparece 12, às vezes aparece 3? Por quê? Porque eu não dei um clear no meu geolocation. Então ele tá pegando dados do watch position que a gente configurou anteriormente. Então vamos agora ajustar isso e também vamos formatar esse dado, porque a gente pode ver que ele tá vindo às vezes com um número grandão assim, né? Então beleza. Enquanto a gente não formata, deixa eu comentar isso aqui para ele não ficar executando, né? Beleza. Então a gente vai preparar aqui agora para o nosso update position mostrar na tela ali e também a gente colocar um start stop, porque assim a gente consegue limpar o watch position e ele não continua rodando quando a gente não quer. Então beleza. Vou criar aqui uma constante que vai ser o velocímetro. A gente vai pegar o velocímetro lá do nosso document. Então document.query selector, tá? E aí vou passar aqui hashtag velocímetro. De onde vem esse hashtag velocímetro? Bem, esse hashtag velocímetro é o seguinte, hashtag indica que um seletor está pegando um elemento pelo ID, né, pelo identificador, e se a gente for lá no nosso HTML, a gente tem a primeira div lá usando velocímetro como identificador, tá? Então a gente volta aqui e vai fazer a mesma coisa para velocidade. Const velocidade document.query selector e aqui a gente vai passar velocidade. Show de bola, tá? Então peguei velocímetro, peguei velocidade. Então, primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa linha daqui e agora passar lá para nossa velocidade. Então, vou pegar velocidade ponto text content, passar position.coords.speed vezes 3.6. Show de bola. Vamos tirar esse comentário aqui para a gente testar, ver se está tudo funcionando direitinho. Então, olha só, tá funcionando direitinho, a gente está conseguindo atualizar. Só que ainda não está formatado, né? Então, para a gente formatar, deixa eu comentar aqui novamente. Para não ficar atualizando ali loucamente. Então, para a gente formatar, basicamente eu vou pegar isso aqui, ó. Vou colocar aqui entre parênteses. Isso daqui vai ser um número, né? Um number. Então, o number eu vou poder ter a função toFixed
Na verdade, o F é maiúsculo, to fixed. E aí eu vou passar aqui 1, né? Que eu só quero um número após o ponto, um número após a vírgula. Então agora sim, quando eu volto aqui com o nosso update, ó, tem ali 13.1, 13.2, 13.4 e assim por diante, né? Então essa é a velocidade em quilômetros por hora. Vamos alterar aqui, ó. Na verdade eu tinha falado que meu simulador estava em andar de bicicleta, mas não, ele estava para City Run, né? Vamos mudar aqui para Freeway Drive. E aí a gente vai ver que essa velocidade ela vai aumentar bastante aqui. Ó, já está em 27, 33, 38, 43. Vai chegar ali a, sei lá, 80, 100 km por hora. Então aqui a gente está vendo que já está funcionando. A gente precisa só fazer mais alguns ajustes. Mais uma vez, deixa eu comentar aqui, para não ficar atualizando ali. Então os ajustes que eu quero fazer é o seguinte, às vezes essa velocidade ela pode voltar como nulo. Então vou verificar isso. Se position.coords.speed for igual a nulo, aí eu não atualizo, eu retorno, tá? E aí vamos fazer a outra parte lá que eu falei, que é o start e stop. Vou criar aqui uma variável que vai ser o watch ID, tá? Que ele começa como nulo. E lá no meu velocímetro, eu vou adicionar um event listener de clique, né? Então quando tiver o clique, eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou executar essa função aqui, tá? E dentro dessa função, eu vou fazer uma verificação. Se a gente tem ou não tem o Watch ID, a gente já vai entender o que é isso. Então eu tenho aqui um Watch ID. Se eu não tiver esse Watch ID, eu vou iniciar lá, vou executar lá o meu Watch Position, né? Deixa eu copiar aqui. Só que eu vou colocar o retorno dele dentro do nosso Watch ID, né? Então se ele tiver como nulo, ou seja, se ele não existir, eu vou executar e colocar dentro dele aqui. Opa, escrevi errado aqui, deixa eu ajustar, beleza, deixa eu rodar. E se ele tiver, né, então else aqui, ó, se eu já tiver um Watch ID, eu vou simplesmente dar um clear watch. Então, navigator .geolocation .clear watch. E aí eu passo meu Watch ID. Beleza, isso aqui vai fazer com que a gente pare de ficar verificando ali se está tendo uma nova posição ou não. Uma vez feito isso, eu preciso agora colocar o Watch ID igual a nulo novamente, né? E também vou pegar lá a minha velocidade, .text content, e vou passar aqui para ela 0. Tá? Quer dizer que eu parei de rodar. Então beleza, vamos rever o código aqui, ó. Então criei velocímetro, criei a velocidade, pegando lá do nosso HTML, os elementos, né? Criei um Watch ID. Lá no nosso velocímetro, quando eu clico, eu verifico. Se eu não tiver um Watch ID, eu crio esse Watch ID e chamo o meu Watch Position da Geolocation do Navigator, tá? Se eu já tiver um Watch ID, quer dizer que já está rodando o nosso Watch Position, então eu limpo esse Watch ID e zero ele, né? Colocando também 0 aqui na velocidade. E, na sequência, a gente tem o Update Position e o Handle Erro. Se tiver algum erro, vai executar um console log e mostrar pra gente a mensagem. Se tiver tudo certo, ele vai verificar se essa speed não é nula, e se não for, ele vai atualizar aqui na tela. Então vamos lá. Agora eu posso tirar essa parte daqui, focar só nessa tela. Então quando eu clico, ele inicia o nosso Watch Position. E aí, olha só, ele está pegando lá a velocidade, no nosso caso que a gente configurou aqui, né, como um Freeway Drive, ou seja, dirigindo numa estrada, né? Então posso mudar aqui, ó, City Run, vai ficar uma velocidade menor, ali em torno de 12, 13. Bike Ride vai ser um pouquinho menos até, ó, né? E aí se eu clico aqui novamente, ó, ele para. Ele vai limpar lá o Watch ID, vai parar de pegar a velocidade e vai colocar aqui como 0. Só que como eu limpei o Watch ID, se eu clicar novamente, ele reinicia o processo. Então, olha só que interessante. Beleza, então parece que está funcionando, mas tem ainda um pequeno detalhe e antes da gente ir lá para fora testar, vamos ajustar esse detalhe, senão vai dar tudo errado. Aqui, no nosso Watch Position, eu passei 2 argumentos, Update Position, Handle Error, mas ele pode aceitar mais um argumento que seriam as opções, tá?
E uma dessas opções é a gente definir que a gente precisa ou não precisa de precisão no nosso position, tá? Se a gente não tiver precisão na posição, ele vai trazer ali uma posição mais ou menos e, consequentemente, uma velocidade mais ou menos também. Então vai ter casos da gente estar parado e estar medindo ali como se estivesse andando devagarzinho, né? 1 km por hora ou algo do tipo. E como a gente não quer que isso ocorra, vamos corrigir aqui. Eu posso passar direto aqui, mas como eu estou passando tudo separado, vou criar aqui uma constante, option. E aqui embaixo eu vou deixar um link com o código desse projeto, e lá vai estar um pouco mais organizado do que aqui, porque aqui a gente está na tela do celular, tá meio uma coisa em cima da outra, né? Mas beleza, dá para entender. Então a gente vai passar aqui a propriedade para habilitar uma precisão alta, né? Então aqui, ó, enable high accuracy. Então, beleza, isso daqui a gente vai passar como true, como verdadeiro, porque a gente quer que ele tenha uma precisão alta. Então, aqui a gente vai passar agora essas opções, option. Beleza, agora show de bola. Se a gente iniciar aqui, a gente vai ver que não vai haver muita diferença nessa simulação, porque a gente não sabe, né, qual que é esse dado corretamente no simulador. Mas, na prática, no celular, isso vai fazer diferença. E aí, muito legal, né? Mas como eu falei, por que a gente fez isso no celular? Porque a gente precisa testar agora no mundo real. E também, quem me garante que essa velocidade aí tá certa, hein? Vamos verificar isso. Só que aí a gente tem que ir lá para fora. E agora a gente precisa testar a nossa aplicação, e para isso a gente já está aqui no carro, né? O carro ele tem o mostrador dele ali, que vai ser a nossa referência. Então o que a gente quer nesse caso é que a velocidade capturada pelo nosso aparelho de celular, ela chegue o mais próximo possível à velocidade sendo mostrada no carro, tá? Então vamos testar isso agora. E se a gente pausar durante um momento de aceleração, a gente percebe que a diferença entre a velocidade medida ali pelo celular e a velocidade do carro, ela é bem grande, né? Isso acontece porque, como a gente está utilizando a API de GPS, ela não é totalmente em tempo real, ela tem um pequeno delay de mais ou menos 1 segundo, 1 a 2 segundos, tá? Mas quando a gente estabiliza a velocidade, a tendência é essa velocidade ficar mais próxima à velocidade real. Aqui a gente já consegue perceber que quando a velocidade passa a ser ali mais constante, né, na faixa dos 50 km por hora, 50, 51, essa diferença entre o medido pelo celular e o medido pelo carro passa a ser basicamente desprezível, né? Passa a ser basicamente a mesma velocidade, só que no caso do celular a gente não está arredondando, então isso também vai fazer uma pequena diferença. Então o resultado que a gente pode observar é que, apesar de ter um delay na hora da aceleração, né, quando a velocidade ela é estabilizada, a gente consegue ter uma medição até bem precisa e bem confiável. Então a aplicação funciona exatamente como ela deveria funcionar. E agora que a gente já viu que a aplicação está redondinha, está bem calibrada e funcionando como ela deveria, você pode utilizar tudo que você aprendeu aqui e criar uma aplicação um pouco mais completa, tá? Inclusive, se você está aprendendo a programar, dá uma olhada no meu curso de desenvolvimento web Full Stack, onde a gente pega pela mão, te tira do zero e te leva até os seus primeiros projetos. Um projeto que eu vou subir essa semana lá, usa exatamente essa API para a gente criar uma aplicação onde você pode acompanhar a sua corrida matinal ou sua volta de bicicleta com tracejado, com velocidade máxima e com o velocímetro para você saber qual velocidade que você está indo. E se você gostou desse tipo de vídeo aqui, deixe seu like, seu comentário para eu poder fazer mais coisas desse tipo. E agora chega que tá muito calor aqui dentro. Valeu!